Bom, olá, turma. Hoje nós vamos falar um pouco dos aspectos de medicina legal acerca do aborto e infanticídio. E o nosso grupo é formado por eu, Spatiel, Lisley, Lucas, Mustafa, Tássio e Wenderson. Iniciando pelo aborto, é importante destacar que, apesar de considerado por muitos um tabu e estar imerso em discussões filosóficas, políticas, sociais, medicina o tema é fruto de discussão e análise em diversas áreas, tipo saúde da família, ginecologia obstetrícia, medicina legal, neonato e outras. Introduzindo o tema, é importante citar, como já foi falado, que na medicina a amplitude de áreas que discutem essa questão levam a outras caracterizações para o mesmo termo, tipo, IGO, interromper a gravidez em até 22 semanas, ou quando o feto pesa menos ou até 500 gramas, ou mede 16,5 centímetros, leva a crer que, por serem fortes as evidências de inviabilidade extrauterina, configuraria-se, então, o aborto. Quando os critérios são ultrapassados, a gente tem o parto prematuro. Contudo, enquadrar o aborto em uma concepção amparada legalmente, como faz a medicina forense, auditar o aborto como um processo que leva à interrupção do processo gravídico em qualquer momento anterior ao parto, reforça o que a gente tem hoje de lei no Brasil. Em diversos momentos da história humana, surgiram múltiplas concepções do tema aborto, como estão aqui elencadas, mas, de uma maneira geral, leva-se em conta a cessação da gravidez, quer seja intencional ou não, sem aparecimento de fenômeno expulsivo ou não também. Qualquer reforço que a bibliografia faz sobre a definição de aborto está correlacionada ao fato de ser o produto expelido, enquanto que o procedimento de abortar se chama, o ato, no caso, o abortamento. E isso quando se exclui o aborto espontâneo, que é um objeto de estudo da ginecologia e obstetrícia. Mas a medicina legal destaca-se sempre que não há aborto sem abortamento, mas nem todo abortamento leva ao aborto. Ainda no tocante aos conceitos, o aborto pode se enquadrar em 4 categorias: natural, acidental, criminoso e legal. Os 2 primeiros são puníveis e se dão por interrupção espontânea em consequência de um trauma involuntário, respectivamente. Já o criminoso, ele tem um caráter voluntário associado e possui os seus termos nos artigos 124 a 127 do Código Penal Brasileiro. O permitido está previsto no artigo 128 e, em casos de anencefalia, como vai ser destrinchado adiante. É importante destacar que o processo histórico foi importante, tanto para conceituar quanto para enquadrar o aborto nos aspectos legais que vem se construindo há muito tempo. Códigos famosos, como o de Hammurabi, falavam sobre o tema, povos antigos também abordavam a questão, e todos discutiam se era moral ou ético afirmar que o concepto seria parte da mãe, enquanto outros consideravam a violação em casos de presença do sopro de vida. Em legislações mais antigas, o feto era considerado, como falado, parvis matis, que era parte da mãe, logo o aborto era punível apenas quando ocasionasse dano à mesma. Com o passar do tempo, o desenvolvimento da civilização judaico-cristã ocidental, o aborto passou a ser crime contra a vida humana em formação, podendo ser alvo de sanção, inclusive para a própria mãe. Apesar disso, existia um tipo penal específico, em que, ao invés de enquadramento como homicídio, já que estava se falando de uma vida tutelada na vida potencial, em detrimento de uma vida formada, havia uma proteção do direito penal desse segundo caso, numa maior instância em relação ao primeiro. Com o andamento do tempo, assim, fatos importantes, como a instituição de abortos eugênicos em governos ditatoriais, quanto à criação de centros oficiais para abortamento, levaram ao que hoje gera tanta dicotomia e discussão. No Brasil, esse tópico foi tratado tanto no Código Imperial quanto no Código Republicano, tratando o aborto como um atentado contra a vida. Atualmente, o Código Penal Brasileiro de 1940 se faz como legislação em vigor e estabelece ainda o aborto como um dos crimes contra a vida e discrimina isso nos artigos 124 ao 128, como já foi dito. Tratando agora especificamente do que se enquadra
do que enquadra o Código Penal vigente. O artigo 124 diz que provocar aborto em si mesmo ou consentir que outro lhe provoque dá uma pena de detenção de 1 a 3 anos. Logo, o sujeito ativo é a gestante e o sujeito passivo o embrião. A gestante, que consente, incide nesse artigo, enquanto o terceiro, que executa o aborto com concordância da gestante, vai responder pelo artigo 126. O ato se consuma com a interrupção da gravidez e consequente destruição do produto da concepção, e, por outro lado, se o resultado pretendido não for alcançado por circunstâncias que vão além da vontade do agente e ocasionando apenas lesões leves, esse vai ser punido por tentativa de aborto. No artigo 125, disse que provocar aborto sem consentimento da gestante dá uma pena de reclusão de 3 a 10 anos. Logo, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, embora o passivo não seja só o feto ou o embrião, mas também a gestante de modo secundário. Assim, os objetos jurídicos são a vida do feto ou embrião e a integridade física da gestante. Os objetos materiais são o feto, o embrião, como já falei, né? E por ser comissivo ou omissivo, não só a ação, mas a omissão também é punível. Assim, o médico é contratado para acompanhar a gestação problemática e não fizer nada para impedir a ocorrência de um aborto, também vai incorrer nesse tipo penal. Nos termos do artigo 126, disse que provocar aborto com consentimento da gestante dá uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Portanto, necessita de uma participação de pelo menos 2 pessoas, embora nesse caso existam 2 tipos autônomos. No que se refere ao artigo 127, que diz que as penas combinadas nos artigos anteriores, 125 e 26, são aumentadas de 1 terço em consequência do aborto ou de meios empregados para provocar a gestação, provocar a gestante sofrer lesão corporal grave. Nesse tópico, se enquadra e se caracteriza o aborto qualificado. Portanto, os artigos que tipificam o aborto hoje são amplamente discutidos como em si, o terapêutico, o por anencefalia, o sentimental e o eugênico. E o social, no caso. Primeiramente, falando sobre o aborto terapêutico, é aquele que visa salvar a vida da gestante, realizado por um profissional técnico especializado, como no caso do médico, e que tem o objetivo de proteger um bem maior. Importante destacar a redução da necessidade dessa modalidade de aborto, visto que o avanço da medicina abrange esse bem. Mas que bem maior é esse que se refere ao aborto terapêutico, né? Isso quando a mãe está em perigo de vida, ou quando esse período está diretamente correlato à gravidez, ou mesmo quando somente a interrupção da gestação leva ao cessar do perigo. E também quando o procedimento ou abortamento for o único meio para garantir que a gestante possa permanecer viva. No inciso 1º do artigo 128, como já foi discutido, se fala da inimputabilidade, caso não houver outra maneira de salvar a vida da gestante. Uma hipótese de estado de necessidade, que, preservando-se um bem maior em relação ao outro, despeça-se decisão judicial e aceitação da vítima, sendo seus requisitos um perigo de vida da gestante, a inexistência de outro meio para salvá-lo e praticado por médico. O segundo tipo é quando se aplica terapeuticamente o aborto nos casos de anencefalia, que foi aprovado pelo Supremo e declara-se que relance a vida potencial, no caso do anencefalo, repito, não existe vida possível. O anencefalo jamais se tornará uma pessoa. Em síntese, não se cuida de uma vida em potencial, mas sim de morte segura. Inclusive, o CFM também dispõe dos termos para interrupção da gravidez, os requisitos que compõem o diagnóstico de anencefalia. No que diz respeito ao aborto sentimental, o estupro pode ter sido recorrente, tanto de violência real como presumida, não se fazendo necessária a autorização judicial, sendo os requisitos uma gravidez resultante de estupro, prévio consentimento da gestante ou quando incapaz do seu representante legal, e também é praticado por médico. Apesar da bibliografia recomendada fazer um ótimo apanhado dos tópicos de medicina legal sobre infanticídio e aborto, alguns trechos me chocaram, assim,
E eu acredito que houveram formação de juízo de valor por parte do autor, que reforçou uma vivência, uma experiência na violência em relação à vítima, que assim, nessas situações precisaria de empatia, suporte, cuidado técnico especializado. Alguns trechos do livro são esses que estão aqui. E ele também cita assim, a construção do artigo 128 como simplista e que abre uma margem para que os médicos façam o estabelecimento de aborto, se aproveitando de tal situação para provocar um aborto criminoso, ao invés de um terapeuta, por exemplo, alegando que ele está heroicamente salvando a vida da paciente. Mas eu, assim, acredito que o autor prefere crer que é mais preocupante a filosofia, a ética, a moral da classe médica, que está passível de tirar proveito de uma situação de ficar fazendo aborto, do que enxergar a epidemiologia do feminicídio, do número de coretagens para os abortos realizados pelo SUS, os dados de violência sexual contra meninas e mulheres no país, que são altíssimos, choca todo mundo e mostra uma realidade que eu acho que ele está se opondo a ver quando ele faz essas críticas, sabe? Mas, assim, continuando, no tocante ao aborto eugênico, a gente tem um tipo de aborto preventivo, executado em casos de suspeita de criança que possam nascer com defeito físico, mental ou anomalia, aplicado por técnica artificial de seleção do ser humano. Claramente, configura-se como um tipo de aborto criminoso que não pode ser confundido com aborto in feto anencefalo, né? Porque nesses casos está se admitindo uma indicação eugênica com propósito, entre aspas, né, melhorar a raça, evitar o que vem a ser uma gestação de um nascido cego, aleijado, mentalmente débil, e enquanto que na puranencefalia busca-se evitar o nascimento de um feto cientificamente sem vida, inteiramente desprovido de cérebro e incapaz de existir por si só. O aborto social ou econômico é aquele cometido quando a mãe possui condições financeiras, não possui, na verdade, para arcar com o sustento da futura criança. Em regra, é cometido nos casos de famílias muito numerosas, em que o nascimento agravaria a crise financeira e social, aumentando o problema da miséria. É um aborto do tipo criminoso também. E, em tom de curiosidade, eu trouxe outros tipos de aborto que são discutidos, assim, pelos movimentos sociais ou em outros estudos. O primeiro é por motivo de honra, que tem mais um caráter histórico, que é uma modalidade de atenuação do penal desse aborto, quando a mulher praticava como forma de ocultar uma gravidez ilícita. Estava prevista, né, no anteprojeto do Código Penal, mas no texto final não contemplou como legal essa espécie de aborto, nem atenuante, e ainda é considerado um aborto criminoso típico. No que diz respeito ao aborto livre, é uma onda contemporânea que se fundamenta no direito da mulher sobre o próprio corpo. A Pesquisa Nacional do Aborto, publicada pela UNB em 2012, estimou que 1 em cada 5 mulheres brasileiras já realizaram aborto, sendo que metade delas foram internadas devido a complicações causadas pelo procedimento. Já uma pesquisa realizada na USP constatou que entre 1995 e 2007, a curetagem pós-aborto foi a cirurgia mais realizada no SUS, quando não se leva em conta a cirurgia cardíaca, parto e intervenção que não leva à internação da paciente. Foram cerca de 3,5 milhões de curetagens e estima-se que a maioria delas foram decorrentes de abortos provocados. O aborto livre seria, então, autorizar a realização desses procedimentos em qualquer hipótese, sem constituir crime, e ao menos impor um limite de tempo gestacional, que seria em regra de 12 a 15 semanas. E, por fim, eu trouxe a questão do segredo médico, que o médico deve informar a autoridade competente os crimes de ação pública incondicionada, exceto quando o paciente for denunciado ou que possa ser prejudicado fruto da denúncia-crime. No caso do aborto, ele, no caso, vai só dever ser denunciado quando tiver sido praticado sem o consentimento da gestante. Bom, continuando a apresentação do trabalho de medicina legal sobre aborto e infanticídio, quem fala agora é o Anderson, eu vou falar sobre as tentativas, vou começar falando, na verdade, sobre as tentativas de legalização, e
o que acontece? O autor da bibliografia utilizada para o seminário, que é Genival Veloso França, ele, nessa parte, desse capítulo, ele vai se limitar a avaliar o anteprojeto ao Código Penal Brasileiro apresentado ao Senado Federal, o PLS 236, o qual trata da exclusão do crime de aborto, e assim se expressa, né? Eu vou falar de cada um dos incisos que compõem esse projeto a partir de agora. Mas, assim, em primeira análise, o autor ele questiona a veracidade das intenções da comissão autora do projeto de lei, afirmando que constitui fraude as alegações que o projeto colabora para a solução do confronto entre posições jurídico-fundamentais, a saber, o direito do feto ao nascimento. Ele procede afirmando que há uma prioridade sobre o direito da mulher de dispor sobre seu próprio corpo e resume que nesse projeto as mulheres têm direitos, os médicos também, só quem não tem direitos é o ser que vai nascer. Bom, e ao comentar o inciso primeiro desse artigo, que fala se houver risco à vida ou à saúde da gestante, o autor ele questiona o uso do termo risco ao invés de perigo, pois se tratando da literatura de medicina legal, existe diferença, uma diferença clara entre esses termos na caracterização de uma lesão corporal de natureza penal. Resumidamente, né? O perigo de vida é um diagnóstico, uma realidade, uma certeza, é real, é efetivo e atual, demonstrado por sintomas e sinais indiscutíveis de grandes repercussões sobre a vida, enquanto que o risco de vida é uma probabilidade remota, condicionada a possíveis complicações e meramente presumido. O autor ele argumenta aqui que se perde o critério de gravidade para a recomendação do aborto, pois sobre o prisma médico, qualquer ferimento pode fortuitamente configurar-se no êxito letal e assim ser considerado risco, né? Então, nesse sentido, o termo risco ele é muito abstrato e amplo, permitindo interpretações variadas e que nem sempre justificam a sua essência e seus interesses. Ele defende que o aborto terapêutico deve ter uso reduzido ao estado de necessidade, que seria quando a mãe apresenta perigo vital e este perigo esteja sob a dependência direta da gravidez e que a interrupção da gravidez faça cessar esse perigo para a vida da mãe e que o procedimento seja o único capaz de salvar a vida da gestante e que sempre que é possível haja confirmação ou concordância de outros dois colegas. No que se refere ao inciso 2, que fala se a gravidez resulta de violação da dignidade sexual ou do emprego não consentido de técnica de reprodução assistida, o que é que o autor comenta, né? Ele afirma que existe uma diversidade conceitual e de modalidades práticas atentatórias à dignidade sexual, que seria interessante para uma discussão mais apropriada ser claro ao especificar que tipo de violação está se referindo à lei, né? Pois caso fosse estupro, já existiria um código que o abarcasse. E ele continua fazendo a pergunta que é: será que a exploração e o assédio sexuais dos quais resulte gravidez também admitem a exclusão da ilicitude na prática abortiva? Eu acho assim. Ele fez a pergunta, ele não responde, mas assim, por mim eu acho que sim, né? Assim, o Código Penal ele já tipifica os crimes de assédio sexual e de exploração sexual, e eu acredito que existe uma estrutura, nessa situação, existe uma estrutura de poder que impede o livre consentimento para o ato libidinoso, tá? Vou me resumir a minha opinião a isso aqui. E o autor, assim, antes ele fala, ele comenta sobre o aborto piedoso e fala que nessas situações o filho traria uma imagem de uma ofensa e de uma humilhação e era testemunha da desgraça e desonra da mulher. Se for seguir as palavras do autor e se a gente fosse aplicar às situações de coração,
e ações sexuais, eu acho que seria bem válido também o que ele já usou antes. Continuando. Ao comentar o inciso 3, que é: se comprovada a encefalia ou quando o feto padecer de graves e incuráveis anomalias que inviabilizam a vida extrauterina, em ambos os casos atestado por 2 médicos, seria, não seria crime o aborto, né, de acordo com esse projeto. E o que é que o autor comenta? Primeiro, ele fala sobre a decisão do STF, e defende ela, dizendo que não existe, no caso do anencefalo, não existe vida em potencial, mas sim morte segura. Sendo assim, jamais esse embrião assim, jamais se constituiria uma pessoa. E em seguida ele alerta para que a arguição do tribunal não seja utilizada como atalho no sentido de inserir, entre os casos de anencefalia, problemas de distúrbios genéticos, por exemplo, ampliando-se aquela permissão para o chamado aborto eugênico, que nada tem a ver com a decisão tomada por essa corte, né, para os casos de anencefalia, comprovadamente. Então, ele tem essa ideia de que esse inciso, ele meio que abre, assim, talvez de forma distante, mas abre um caminho para o aborto eugênico. E ele critica, ainda no inciso, dizendo que ele permite a introdução do termo vida independente, que é coisa que eu não vi, eu não sei, ele fala com essas palavras que existe, que ele introduz, ele permite a introdução de vida independente. Eu não sei se é uma coisa muito bem clara, pelo menos para mim não ficou. E ele acrescenta que o inciso não fala da necessidade de critérios e comprovação por exames complementares e atestados médicos. Porém, a lei atual também não exige isso, pelo menos assim, o que está lá no Código Penal não está falando dessa exigência de exames e para exames complementares para isso, né? Mas aqui no caso, eu acho que seria possível criar algum mecanismo, ou alguma lei, eu não sei muito bem, que poderia regulamentar essa parte aí desses mecanismos, né? Enfim. Ele faz uma insinuação, assim, sem fontes, que é a seguinte: pressente-se a reativação do projeto de aborto eugênico tão defendido pelos tribunais paralelos da eugenia, que agem às ocultas no controle de qualidade dos bebês e que descartam fetos de má qualidade, ou fora do padrão. Ele reitera que o ser humano não é obrigado a vir ao mundo em estado de perfeição. Também faz previsões que não possuem muita fundamentação e causam e trazem, na verdade, um certo teor sensacionalista à discussão e ao debate aqui, né? Que é o seguinte: ele fala que o argumento que pretende, no caso, nas palavras dele, né, que pretende justificar o direito de abortar quando a mulher apresenta ou supõe apresentar má formação de um filho, é o mesmo que legitimiza praticar impunemente o infanticídio ou a eutanásia neonatal. Eu não sei se está muito bem relacionado a essas coisas, mas é o que ele diz, né? Continuando, ele categoriza assim, né, também, que quem tem um pensamento contrário a ele é egoísta, é insensível e está promovendo discriminação. E ele também classifica que o feto ele é um sujeito de direito e tem personalidade jurídica. Eu não entendo muito bem de direito, eu não sei o que é personalidade jurídica, eu não sei muito bem o que é isso. E, enfim, continuando, né? Inciso 4º, que fala: se por vontade da gestante, até a 12ª semana da gestação, quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições psicológicas de arcar com a maternidade, seria também excluído o crime para o aborto. No caso, o autor ele comenta que esse inciso ele é muito pretensioso e vago e se aproxima do aborto livre. Pois a expressão não apresenta condições de arcar com a maternidade vai além da imaginação,
pelo conceito tão amplo e subjetivo, levando o aborto, em tese, a ser praticado diretamente em qualquer atribuição. Ele atribui ao inciso um atestado de incapacidade de resolver os problemas das mulheres pobres com medidas sociais incapazes de dar-lhes condições para criar seus filhos. Criticou a ideia do aborto livre, taxando-a como uma ilusão. Deixa eu ver se está aqui na frente. Não coloquei. Mas ele critica o aborto livre, ele taxa essa ideia como uma ilusão e argumenta que as mulheres não recorreriam aos meios legais, pois elas não admitiriam expor seus motivos diante de uma comissão ou de uma junta médica, jamais aceitariam figurar em registros e documentos oficiais. Eu acho que ele está ignorando aí, nesse momento, aí, qualquer experiência real de legalização do aborto que acontece dos diversos países que já legalizaram, né? Enfim. No final, ele realça o caráter social e econômico do tema, sendo assim, não seria resolvido através de um dispositivo penal, e também faz uma sugestão quanto tanto idealista, que seria necessário a criação de uma nova consciência na sociedade para que não se discrimine a mãe solteira. Contudo, ele esquece assim de comentar ou de pelo menos sugerir uma certa assim uma mudança da consciência da sociedade para que o homem ele não abandone os filhos, né? Já que a mãe solteira geralmente vem disso, né? Eu acho que ele esqueceu de comentar o papel do homem na história. Ele fala que só deve mudar a consciência da sociedade para não discriminar a mulher, algo que já é ideal, muito idealista, né? Enfim, eu trouxe aqui um outro projeto de lei, o PL 882 de 2015, submetido à Câmara dos Deputados, para tentar contrapor um pouco as opiniões expostas pelo Genivaldo. E eu não vou ler aqui o projeto, porque minha apresentação está ficando muito longa, e vou trazer somente os pontos que o autor defende, né? No caso, ele traz esse projeto e diz que defende o direito da mulher à liberdade, intimidade e autonomia para decidir livremente sobre a vida sexual e reprodutiva. Ele considera que essa temática que o aborto, né, não se trata de uma questão de direito penal, mas de saúde pública, e traz para reforçar as estimativas de que ocorrem entre 729 mil a 1 milhão de abortamentos inseguros no Brasil por ano, e que ocorrem 230 mil internações, em média, por ano para o tratamento das complicações decorrentes do abortamento inseguro. Reforçando, assim, a ideia de que é uma questão de saúde pública, né? Ele trata também ele diz, né, que legalizar envolve universalizar o acesso, dizendo que a única diferença entre o país que já legalizou e o Brasil é que no país que já legalizou, tanto a mulher rica quanto a mulher pobre tem acesso a um aborto seguro e que obedecem critérios sanitários. E ele também critica o uso eleitoral do tema, as raízes patriarcais da criminalização e as instituições religiosas que se intrometem de forma forte, de um jeito muito forte, no assunto de Estado. Eu trouxe também para discutir a prevenção secundária, que é uma estratégia defendida pela Organização Mundial da Saúde, em contextos onde a legislação, assim, países onde a legislação é restritiva, né? E essa prevenção, ela atua para que o abortamento, que não se pode evitar, seja menos inseguro.
como é que ela se configura, né? Ela se configura na orientação para a redução de procedimentos danosos, incluindo a confirmação da gravidez e datação correta, identificar casos de violência, abuso e encaminhar, né, esses casos para o serviço de abortamento legal. Envolve também a atenção ao estupro marital, estupro corretivo em mulheres lésbicas e bissexuais e homens trans. Uma consulta, qual é o protocolo, né, para a prevenção secundária? O protocolo envolve uma consulta antes da realização do procedimento, onde se via o estágio da gravidez, tira-se as dúvidas e aconselha-se sobre os riscos e os modos mais seguros da realização do aborto, visando a diminuição das complicações. Também é formado o protocolo, ele continua com uma consulta depois da interrupção da gravidez, onde se via a necessidade de apoio psicológico, aconselhamento e fornecimento de métodos contraceptivos. E a Organização Mundial da Saúde, ela diz que essa estratégia diminui consideravelmente os riscos de complicações, identificando mulheres que nem grávidas estavam, possibilitando orientar aquelas com direito ao aborto previsto em lei, contribuindo para a decisão esclarecida. Algumas chegaram a optar em levar adiante a gravidez, e se constitui uma estratégia mínima de redução de danos em contexto de legislação restritiva, como eu disse anteriormente. Basicamente, ela traz uma ideia de que o médico ele acompanharia o processo, pensando que a paciente ela tem direito à informação e que o médico ele não pode revelar informações que ele obteve por causa da profissão, né? E, como eu estava falando, né, que basicamente o médico ele vai acompanhar e ele só não vai colocar a mão na massa, ele não vai prescrever o misoprostol, ele não vai fazer a curetagem, ele não vai fazer nenhum procedimento, ele acompanha com os exames, com os exames físicos complementares, mas não atua de fato no aborto. Depois o autor ele traz a discussão da clonagem para fins terapêuticos, né? Em um primeiro momento, ele levanta suspeitas sobre os fins do desenvolvimento do campo científico da genética e embriologia. Destaca que atualmente parece claro que alguns desses objetivos se centram em programas, experiências e manipulações genéticas orientadas na terapia com embriões humanos. Ele segue levantando suspeitas sobre o verdadeiro interesse dessa prática, como o aproveitamento de órgãos para o indivíduo matriz, e classifica isso como ciência sem limites, um canibalismo científico e um cobaísmo humano. Ele não fica muito bem claro, assim, porque ele não cita o termo célula-tronco, mas eu acho que envolve o que ele está falando agora. E ele continua a discussão sobre clonagem, perguntando assim, sobre a definição do começo da vida, onde o autor encara como a partir da fecundação, enquanto que para os cientistas que trabalham com genética e embriologia seria a partir da nidação, assim, em termos mais gerais, né? Em seguida, ele trabalha a questão de personalidade jurídica, indicando que o nascituro é considerado sujeito de direito, pois a lei civil lhe confere um curador. Como eu já falei antes, eu não entendo muito bem de lei, aí eu não sei o que é um curador, eu não sei o que isso representa dentro dos mecanismos legais. Depois ele centra um discurso na transcendentalidade da vida e dignidade humana, mas sobre sua própria ótica, né? Ele, de certa forma, ele reduz a discussão à presunção de que a vida é intocável e
taxa, ele categoriza qualquer um que pensa o contrário como egoísta, insensível e que promove discriminação. Quanto aos meios abortivos, o autor ele divide em meios tóxicos e mecânicos. Ele faz uma diferenciação, dizendo que não existe meio medicamentoso. Na verdade, o que ocorre é a intoxicação do organismo materno, consequente morte ovular, embrionária ou fetal, por meio da circulação placentária. E ele define 4 eventualidades que envolvem o uso de substâncias tóxicas, que seria a intoxicação da gestante, determinando a morte sem que se verifique o aborto, intoxicação da grávida, seguindo-se o aborto e a morte da mulher, intoxicação sem determinação da morte do ovo e cura posterior da gestante, intoxicação da mulher grávida com aborto e cura da matriz. Quanto aos meios medicamentosos, ou, na verdade, tóxicos, eles são divididos em vegetais e minerais, sendo o primeiro formado por uma ampla variedade de espécimes da flora brasileira, como jalapa, selene, sabina, piol, arruda, quinino, centeio espigado, na verdade, cabeça de negro, quebra-pedra e tuia vulgar. Os minerais envolvem o uso de substâncias formadas por fósforo, arsênico, antimônio, bário, chumbo e mercúrio. Os meios mecânicos, eles são divididos em diretos e indiretos. Os meios diretos são aqueles usados na cavidade vaginal, no colo uterino e na cavidade uterina. Na cavidade vaginal, são utilizados métodos como tamponamentos, duchas alternadas de água fria e quente, cópulas repetidas. Já no colo uterino, a cauterização, esponjas, dilatadores mecânicos, o emprego das laminárias colocadas no canal cervical com a finalidade de dilatá-lo. Na cavidade uterina, a punção das membranas, os instrumentos utilizados são os mais variáveis, como sondas de borracha, agulhas de crochê, penas de ganso, varetas de bambu, palitos de picolé, aspas de sombrinhas, também o desprendimento da membrana e esvaziamento do útero pela curetagem, pela aspiração a vácuo e pela esterectomia. Utiliza-se também métodos que consistem em injeção transhipográfica após o esvaziamento da bexiga de 2 ml de formol a 40% no saco amniótico. Outro método empregado é o descolamento das membranas feitas pela curagem. É a colocação de uma sonda na cavidade uterina que, agindo como um corpo estranho, determina contrações ao mesmo tempo que desloca as membranas fetais. O descolamento por meio de líquidos na cavidade amniótica é um método de Corren e consiste na introdução de líquido pelo canal vaginal à cavidade uterina. Líquido esse que vai desde água potável até soluções cáusticas. A curagem é empregada por pessoas habilidosas no tratamento da genitália feminina. Consiste no descolamento das membranas fetais com o dedo. A curetagem, no entanto, é um meio mais largamente usado, principalmente pelos abortadores, que têm nessa técnica uma manobra rápida e de fácil execução. O DIU também é considerado um meio abortivo. Os meios indiretos, que são raros, são de poucos registros, são aqueles de utilização extravaginal e estariam representados pelos traumatismos abdominais, seja por massagens ou compressas do ventre. Ainda é mais raro o aborto provocado por raio-x. E as excitações mamárias e os enemas com líquidos quentes são processos que hoje estão mais abandonados. Excitações mamárias consiste em aplicar uma corrente elétrica no mamilo da grávida. Boa tarde, gente. Meu nome é Tássio. Eu vou falar sobre as complicações do aborto criminoso, certo? As complicações do aborto são as mais variáveis e mostram de considerável interesse médico-pericial, resultando lesões corporais de natureza leve ou grave, até mesmo a morte, certo? Então, as complicações do aborto criminoso podem ser tóxico ou mecânico. Quando tóxico, leva o organismo materno à intoxicação, certo? Já o mecânico pode ser
introduzir no canal da vagina para interromper, tipo uma espéculo, uma pinça, para interromper a gestação, certo? E ele pode ser classificado as lesões em leves e graves. Quando leves, as lesões mais, no caso simples, né, ela pode comprometer a parede vaginal, o fundo de saco vaginal, o colo ou simplesmente o útero, certo? Já as graves são as embolias gasosas devido à entrada de ar nas veias uterinas, as perfurações do útero, as lesões de alças intestinais, peritonite, entre outras. Já na perícia, o diagnóstico do aborto criminoso é delicado e complexo, necessitando, por isso, de um cuidado maior por parte do perito. Aí tem o exame da vítima, comprovação de gravidez e das lesões, crucial, certo? Exclusão do aborto espontâneo e traumático, evidências de provocação do aborto, identificação do meio causador, certo? Exame dos restos fetais, uma vez que o aborto só se configura na mulher gestante. Por isso eu coloquei em cima a comprovação de gravidez, certo? E na perícia do aborto recente em mulher viva, recomenda-se biópsia mucosa para investigar. Exame da genitália tem valor no diagnóstico do aborto, certo? Hipertricose, examinar os seios, linha negra e cloasma, certo? O exame da genitália tem primordial valor no diagnóstico do aborto. Ele vai expressar edema dos grandes e pequenos lábios, certo? Lesões do períneo, da fúrcula, lesões no colo do útero, certo? A perícia do aborto antigo em mulher viva, quanto mais antigo o aborto, mais difícil a perícia. Por quê? Porque os dados mais comprovadores do aborto, depois de um certo tempo, estão obscuros ou totalmente desaparecidos, certo? Resto de membranas, cicatrizes de fístula ou de vaginas ou de vagina não são elementos que possam justificar uma prática abortiva, tá certo? Já o aborto recente em mulher morta, o estudo deverá ser orientado para órgãos mais internos, quanto à sua forma, tamanho das lesões, disposição do corpo uterino, as dimensões e forma do corpo uterino, certo? E deve ser medido suas 3 dimensões, as observações do perímetro, que normalmente é liso, ele é liso, certo? Úmido e brilhante. Já no aborto, ele vai apresentar espessado e lacerado. Não esqueça disso. Certo? E já nas perícias do aborto antigo em mulher morta, seus resultados, na maioria das vezes, são inconciliáveis com o diagnóstico de certeza de aborto criminoso. A exclusão do aborto espontâneo e do aborto traumático, excluir a modalidade criminosa, os abortos patológicos, espontâneos e os acidentais. Tá certo? Na confirmação do aborto provocado dolosamente, deve-se levar em conta, certo? 2 aspectos que são muito importantes. A evolução do aborto, certo? Que cursa com dores intensas, hemorragias mais profusas, expulsão parcial dos restos ovulares e evolução clínica mais lenta, certo? E lesões
e as lesões maternas, são mais comum a presença de lesões produzidas por ações química, térmica ou mecânica, certo? Já os quesitos na perícia do aborto criminoso, na viva, devemos observar se há vestígio de comprovação de aborto, qual o meio empregado, se a consequência do aborto ou do meio empregado para provocá-lo sofreu a gestante incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, se não havia outro meio de salvar a vida da gestante, se a gestante é alienada, vamos prestar atenção aí, ou débil mental, ou menor de 14 anos, este tipo de gestante não tem capacidade de consentir o aborto e, por isso, a pena aplicada ao autor é bem mais grave, certo? Então, vale essa ressalva. Dando continuidade, se houver morte procedida de provocação de aborto, qual o meio empregado para a provocação do aborto, certo? Qual a causa da morte? Em alguns casos, como de peritonite, perfurações de alças intestinais e de útero, gangrena, septicemia. Se a morte da gestante sobreveio em consequência do aborto ou do meio empregado para provocá-lo, certo? Ou seja, deve prestar atenção aí e investigar se foi material esterilizado, vai entrar nesses 5 aí, entendeu? O laudo médico legal do aborto. Comprovação de gravidez, certo? Comprovação da existência do aborto, aborto em gravidez incipiente, ausência de sinais de probabilidade, microbiópsia da mucosa uterina, a investigação, aborto em gravidez avançada, na viva, sinais de probabilidade, testes biológicos, histopatologia dos restos ovulares e membranosos, cicatrizes e de fúrcula e períneo. Na morta, o exame do corpo lúteo ovariano, das lesões e modificações uterinas e da presença de embolia das células trofoblásticas em vasos do pulmão. É o estudo do útero e dos ovários. E excluir a origem patológica ou acidental, certo? Comprovar a prática do aborto, comprovar que foi provocado, evolução, se cursou com dores, hemorragia, expulsão e evolução clínica, lesões maternas, lesões mecânicas, química e lesões físicas, provar o mecanismo causador, a presença do meio provocador ou das suas lesões específicas, certo? Exame dos restos fetais, lesões vitais, exame do instrumento suspeito, tem total valor aí, e comprovação da presença de vilosidade coriais, que no caso é responsável pela formação do cordão umbilical. Obrigado. Bom, pessoal, meu nome é Lucas Perdigão e eu estarei dando continuidade ao nosso seminário, agora abordando o tema de infanticídio. Infanticídio, que atualmente é descrito como um crime cometido pela mãe sob a influência do estado puerperal contra a vida de infante nascente ou recém-nascido durante ou logo após o parto. Então, a tipificação desse crime está prevista no artigo 123 do Código Penal Brasileiro e acarreta à mãe a pena de 2 a 6 anos de prisão.
Aqui no Brasil, a tipificação desse crime teve início no Código Criminal do Império, em 1830, onde se estabeleceu uma pena ao infanticídio mesmo quando praticado por estranhos. Agora, se o delito fosse praticado pela mãe, haveria então um abrandamento da pena de 1 a 3 anos de prisão, além de trabalho, né? E esse crime, quando cometido pela mãe, ele passou a ser configurado na espécie de causa honoris, como nós podemos observar aqui, matar algum recém-nascido ou se a própria mãe matar o filho recém-nascido para ocultar desonra. Essa causa honoris, ela surge quando a mãe, movida pelo intuito de preservar sua honra sob um prisma sexual da sociedade, né, deseja esconder essa gravidez indesejada, porque provavelmente ela era fruto de adultério, ou essa mulher era solteira ou viúva e aparecia grávida, e isso não era bem visto, né, aos ditames sociais da época. Então, ao longo do tempo, esse conceito foi se difundindo, né, e já no Código Penal de 1940, já no sentido de negar o motivo da preservação da honra, né, no conceito de infanticídio, seja ele praticado pela própria genitora ou por terceiros, o infanticídio acabou se transformando saindo dessa causa honoris e entrando na configuração de delictum exceptum, onde bastava que a parturiente estivesse envolvida por esse estado puerperal para que fosse beneficiada com esse delito privilegiado, digamos assim. E por conta disso, a definição do crime passou a adotar critérios fisiológicos, fisiopsíquicos, e em contraste com anteriormente, que eram apenas critérios psicológicos, né, o que, no caso, a mulher tentaria defender a própria honra, né. As sucessivas mudanças que aconteceram na lei penal, desde 1830 até o Código Penal de hoje, fica claro que houveram modificações muito significativas no conceito desse delito. Agora, o que significa esse estado puerperal que justificaria, né, a configuração desse crime de delito privilegiado? Bom, ele vai ser melhor destrinchado, esse estado puerperal, lá na frente, mas eu quis trazer aqui porque o autor da referência que os professores passaram para a gente, Genival Veloso, ele estabelece algumas críticas que eu achei interessantes. De modo geral, o estado puerperal ele é uma condição biopsicossocial e que ela vem gerada através de traumas, pressões e condições da gravidez e do parto dessa parturiente, em que ela está sozinha. Ela teve essa gravidez sozinha, porque ela oculta essa gravidez, e ela tem o parto sozinha também. Então, todo o resultado desse processo pode gerar ela cometer esse crime, sabe? Agora, para Genival Veloso, ele traz aqui, vou até citar, o estado puerperal, expressão ambígua e entidade contestada pelos médicos, tem merecido, através de todo esse tempo, severas críticas, sendo inclusive considerado por alguns como uma simples ficção jurídica, no sentido de justificar a benignidade de tratamento penal, quando a causa principal seria a pressão social exercida sobre a mulher cuja gravidez compromete a sua imagem. Então a gente percebe aqui que Genival aponta como uma ficção, né? Uma coisa inexistente, uma coisa apenas no aspecto jurídico, uma vez que essa patologia não foi definida ainda em tratados médicos. Eu achei bem interessante isso e mais para frente isso vai ser melhor destrinchado. Bem, a caracterização do infanticídio ela é um dos maiores desafios na prática médico-legal por conta da sua complexidade e das inúmeras dificuldades que existem na hora de tipificar esse crime, como nós iremos observar mais para frente. E é por isso que essa perícia ela foi apelidada, chamada, né, de Crucis Peritorum, mais conhecida também como a Cruz dos Peritos, por conta da dificuldade de realizar esse exame pericial. Exame pericial, inclusive, que vai ser orientado através da busca de elementos constituintes desse delito. Então, a gente vai ter que buscar esses 5 elementos aqui para conseguir justificar que este crime é um infanticídio, que seria o diagnóstico de tempo de vida, seria o estágio de vida que esse feto faleceu, e que pode ser configurado em natimorto, feto nascente, infante nascido ou recém-nascido, o diagnóstico de nascimento com vida, que seria a comprovação de vida extrauterina desse feto, ou seja, ele respirou após nascer,
O diagnóstico do mecanismo de morte, que seria basicamente a causa jurídica da morte do infante. O diagnóstico do estado puerperal, que seria a comprovação, né, de que a mulher estava passando por aquele estado fisiopsíquico, que é o estado puerperal. E o diagnóstico do puerpério, que seria, obviamente, a comprovação desse parto. O primeiro estágio desse diagnóstico de tempo de vida, que seria o primeiro elemento constituinte do delito, é o estágio natimorto, onde ele se classifica com a morte do feto no período perinatal, a partir da 22ª semana de gestação. Pode-se advir de causas violentas, mas aí se configuraria em crime de aborto, ou causas naturais. As mais comuns eu coloquei aqui, como anoxia anteparto, prematuridade, anomalias congênitas, como a gente observa aqui, toracópagos e natimorto cíclope, e a doença hemolítica congênita. Já o estado de feto nascente, ele se configura com o infanticídio que ocorre durante o parto. Em algumas legislações mundo afora, pode ser considerado inclusive como crime de feticídio. E as lesões que causam a morte desse feto normalmente são lesões em regiões onde o bebê começa a se expor, né, do corpo da mãe, sendo então na região da cabeça, onde as principais causas de infanticídio nesses casos é a contusão craniana e a perfuração de fontanelas. Como a gente observa aqui, o bebê apresenta, né, essas membranas que são muito fáceis de ser penetradas com objeto perfuro cortante, por exemplo. Ocorre também esgorjamento e já ocorreram também casos de decapitação. Já o estágio de infante nascido, ele ocorre quando o feto nasce, ele respira, ou seja, ele atinge vida extrauterina, mas ele não recebe os cuidados necessários para um bebê depois do nascimento, né? Ele tem a proporcionalidade, tudo normal, estatura, peso, o desenvolvimento dos órgãos internos e dos seus órgãos genitais, e as características principais que ajudam o perito a identificar esse estágio seria o estado sanguinolento, que seria nada mais que o corpo do bebê coberto de sangue ainda, tanto faz se for de origem fetal ou origem materna. O induto sebáceo, aquele vernix caseoso, aquela substância que facilita a passagem do bebê pelo canal vaginal. E o cordão umbilical também, esses três são são as principais características, porque o cordão umbilical, com o passar dos dias, ele acaba secando, ele perde aquele turgor, aquele brilho, ele já não se adere mais à placenta. E se ele ainda está nessa condição de com turgor, com brilho e aderido à placenta, isso é característico do infante nascido. Isso é assim, pactomônico dele, basicamente. Pode ocorrer também a presença de mecônio, que é no sofrimento fetal, né? Aquelas substâncias que estão dentro do intestino acabam passando para a cavidade uterina. E a comprovação que o feto teve a vida extrauterina, que é a respiração autônoma. Por fim, a respeito do diagnóstico do tempo de vida, o último estágio é o de recém-nascido, que é aquele feto que nasceu, respirou e ainda recebeu os cuidados necessários após seu nascimento. E na pediatria, entende-se que o conceito de recém-nascido se estende nos primeiros 30 dias de vida desse bebê. E aqui os peritos adotam um conceito médico legal, onde esse período se inicia após esses cuidados pós-parto e se estende até o 7º dia de nascimento, evoluindo com diversas características que ajudam a identificá-lo. Inclusive as mesmas características do infante nascido, excetuando-se por duas, que seria o estado sanguinolento e o não tratamento de cordão umbilical, como eu disse anteriormente. Duas outras características que os peritos apontam como facilitadoras na identificação desse estágio seria a descamação epidérmica e a mielinização do nervo óptico. Como a gente observa aqui, esse recém-nascido de 2 dias está com essa epiderme bastante íntegra ainda, e aqui no 5º dia nós já observamos ele bem mais descamado. Continuando aqui, Mustafa, vou falar sobre as docimasas, ou as provas extrauterinas. Etimologicamente, de origem grega, da palavra dokimos, que significa eu provo, as docimásias são provas baseadas na possível respiração passada
e os seus efeitos no corpo de um infante que comprovam vida autônoma. Diante disso, são classificadas em pulmonares e extrapulmonares. A primeira é a hidrostática de Galeno. É a mais prática, a mais simples e a mais usada na perícia médico-legal corrente. Fundamenta-se na densidade do pulmão que respirou e do que não respirou. O pulmão fetal é compacto e sua densidade oscila entre 1,040 e 1,092 gramas por metro cúbico. Com a respiração e a consequente expansão alveolar, seu peso permanece o mesmo, mas seu volume aumenta acentuadamente. Chegando a sua densidade a 0,70 ou 0,80, naturalmente o pulmão que não respirou não flutuará, pois é mais pesado que a água, cuja densidade é em torno de 1,0. O mesmo não se verifica com aquele que respirou, pois ia sobrenadar. A docimásia hidrostática se dispõe de 4 fases e de instrumento precisa um reservatório cilíndrico largo e com bastante profundidade, colocando-se água comum em temperatura ambiente até pouco mais de 2/3 da sua capacidade. A primeira fase é feita colocando no líquido o bloco constituído de todo o sistema respiratório que compõe os pulmões, traqueia e laringe, e mais a língua, timo e coração. Se estes órgãos flutuam por inteiro ou a meia água, considera-se a fase positiva, e as demais fases podem ser dispensadas. Se negativa, deve prosseguir. A segunda fase envolve separando os pulmões pelo hilo das demais vísceras que se mantêm no fundo do vaso. Se estas permanecem no fundo e os pulmões flutuam, considera-se a fase positiva e as demais podem ser dispensadas. Se negativa, deve prosseguir. A terceira fase consiste em cortar vários fragmentos de pulmão com os pulmões no fundo do reservatório e observá-los. Se todos esses fragmentos permanecem no fundo, a terceira fase também é negativa. Se o contrário é positiva se for contrário e pode dispensar da última fase. A quarta fase pode ser feita pegando alguns dos fragmentos que permaneceram no fundo do recipiente, comprimindo-os entre os dedos e de encontro à parede do vaso. Se há desprendimento de finas bolhas gasosas misturadas com sangue, esta fase é considerada positiva, caso contrário, é ela negativa. E, de conclusão, se positiva na primeira fase, significa que o infante respirou bastante. Se positivas na segunda e terceira fase apenas, teve respiração precária. Se positiva apenas na quarta fase, a prova é considerada duvidosa ou há presunção de raras incursões respiratórias. Se negativa em todas, opina-se pela inexistência de vida autônoma, ou seja, não houve respiração. Vale ressaltar que a docimásia de Galeno tem validade de apenas 24 horas após a morte, antes do surgimento dos gases de putrefação. Em seguida, temos a docimásia hidrostática também de Icaro. Inclusive, alguns autores a consideram a quinta fase do docimásia hidrostática de Galeno, que foi o anterior, nos casos de dúvidas. Por exemplo, quando apenas a quarta fase é positiva, pois se presume quantidade mínima de ar nos fragmentos de pulmão. Icade preconizou duas provas ou métodos, uma por aspiração e a outra por imersão em água quente. O método por aspiração é feita colocando alguns fragmentos de pulmão em um frasco contendo água fria até próximo ao gárgalo. Depois se fecha esse reservatório com rolha de borracha contendo um orifício central, por onde se adapta a cânula de uma seringa de metal. Se puxa o êmbolo da seringa a fim de diminuir a pressão interna do frasco pela rarefação do seu ar, até obter um equilíbrio com o ar existente dentro dos alvéolos dos fragmentos de pulmão que estão no fundo do líquido. Assim, o pulmão aumenta de volume, diminui sua densidade e sobra em nada. Este fenômeno dá à prova um resultado positivo, provando ter sim havido respiração. O método por imersão dispõe da mesma finalidade da aspiração, com a rarefação sendo feita desta vez pela água quente.
Outra prova é a dossimase diafragmática, ou de Pliquet, que exige uma laparotomia, pois é necessário visualizar a área do tronco. Se observa a horizontalidade diafragmática e convexidade exagerada das hemicúpulas do diafragma, se não tinha ocorrido expiração. E a ausência dessas comprova o fato de ter havido expiração. Em seguida, temos a dossimase óptica ou visual ou de Bouchut, que envolve é uma simples inspeção pulmonar. O pulmão nunca exercido apresenta um aspecto compacto, liso e uniforme, com localização paravertebral. Enquanto que, se tivesse havido respiração, apresentaria um aspecto mosaico alveolar, sendo que o pulmão foi insuflado. E outra prova é a dossimase tátil, ou de Nério Rojas, que envolve palpação pulmonar, sendo sinal positivo um pulmão que apresenta um crepitar característico com uma sensação esponjosa. E se o pulmão palpado apresentasse uma consistência carnosa, isso é considerado como um sinal negativo. Outra dosimásia é a dosimásia óptica, também de Icard, realizada por meio de pequenos cortes de fragmento pulmonar, feito em um esfregaço, por compressão entre duas lâminas. Se houver presença de inúmeras bolhas de ar, é considerada positiva. Esta prova perde a validade, lógico, em pulmões putrefeitos. Para avançar, tem a dosimásia radiológica, ou de Bordas. Esta prova é baseada na maior opacidade aos raios-x em pulmões nunca exercidos que apresentam forma de punho, lembrando de atelectasia. Pulmões exercidos apresentam uma imagem clara de transparência alveolar devido à presença de ar que, com sua alta transparência radiológica, Outros exames radiológicos também são utilizados, como a tomografia axial computadorizada e ressonância magnética. Outra prova é a dosimásia histológica de Baltazar ou Bouchut-Tomasia. Esta é considerada a prova mais perfeita, pois mantém a sua significância mesmo em pulmões que já sofreram putrefação. Porque uma vez que expirou o infante, o pulmão apresenta-se estruturalmente igual ou semelhante ao pulmão do adulto, pois demonstra dilatação uniforme dos alvéolos, achatamento das células epiteliais, desdobramento das ramificações brônquicas e aumento do volume dos capilares pelo afluxo sanguíneo, enquanto que o pulmão virgem tem suas cavidades alveolares colabadas. Essas duas imagens aqui ilustram isso. Em cima tem como sinal negativo, por apresentar os alvéolos colabados, enquanto que a segunda é a que parece também o pulmão adulto, com os alvéolos já dilatados. Quando, devido aos efeitos putrefativos, o tecido alveolar não é mais visível, as fibras elásticas podem ser examinadas por um método chamado de Weigert, que é nada mais do que um tipo de coloração que, com a disposição arquitetônica das fibras, denunciará se houve ou não distensão pela entrada de ar. E, finalmente, se a putrefação inutilizou essas fibras elásticas, o retículo fibrilar pode ser impregnado pelo método de Levi-Bilchowski com a mesma finalidade. Por último, tem a dosimásia química também de Icard. Esta prova consiste em colocar um fragmento de pulmão da parte central de um lobo, lavado em álcool puro, mergulhá-lo dentro de uma solução de potássio cáustica a 30%. Esse fragmento deve ficar preso ao fundo do vaso. Tendo havido respiração, o parênquima é destruído pelo líquido, desprendendo bolhas de ar que sobem à superfície. Na hipótese de estar putrefeito o pulmão, a dissolução da víscera será rápida e as bolhas desprendidas são grandes, consequentes ao enfisema putrefativo. Isso pode ser usado como uma maneira de diferenciar entre as duas situações. Agora,
Partindo para as docimases extrapulmonares, temos a docimase gastrointestinal de Breslow, que essa prova se fundamenta no fato de que o ar penetra o trato gastrointestinal nas primeiras incursões respiratórias. Esta prova consiste em retirar o aparelho gastrointestinal desde o esôfago abdominal até o reto, fazendo ligaduras nas extremidades. Logo após, as vísceras são colocadas em um recipiente, observando se elas sobrenadam ou se elas afundam, sendo sinais positivos e negativos, respectivamente. Vale ressaltar que esta prova se realiza somente em situações quando se consegue apenas o abdômen do infante. A segunda docimásia aqui é auricular, ou de Vredenvent e Gelle. Só é aconselhado a fazer esta prova em situações quando chega à perícia apenas a cabeça fetal. Esta prova consiste em seccionar o pavilhão auricular em sua linha de implantação. Após secção, o meato acústico externo é exposto. Esta é cortada longitudinalmente pela parede inferior, expondo a membrana do tímpano. Em seguida, leva-se a cabeça do infante para dentro da água e funciona o tímpano com um bisturi ou uma agulha grossa. Quando houve expiração, sai uma bolha de ar de dentro da cavidade que se rompe na superfície do líquido. Outra prova é a docimase hematopneumohepática, ou de Severi, consiste em determinação das taxas de oxihemoglobina do sangue pulmonar e hepática. Se forem idênticas, não houve hematose, ou seja, respiração. Se for mais alta no sangue pulmonar, isso seria positiva pela respiração autônoma. Também existe as docimases pleurítica e ciálica. A pleurítica, fisiologicamente, a cavidade pleural apresenta pressão negativa somente em pulmões em que houve respiração. Diante disso, a pressão negativa pleurítica indica a respiração autônoma. Enquanto que na docimase ciálica, isso se baseia na comprovação de saliva no estômago pela reação de sulfocianetos e outras técnicas equivalentes. A presença de saliva pela deglutição fala em favor da respiração. Outras docimáceas mencionáveis são a docimácea pneumohemática, ou de Puccinotti. A determinação é feita pelo valor de quantidade sanguínea pulmonar e hepática. O maior exercido apresenta peso específico menor. Outra endocimase é hematopulmonar, ou de Zaleski, que envolve a determinação de respiração por estudo de conteúdo hemático dos pulmões. A terceira é docimase ponderal, ou de Plouquet, que consiste em base da diferença do peso pulmonar para o corpo do feto que expirou ou não. Há ainda outras docimases cujo valor é apenas relativo, e apenas faço a citação aqui, como muitas das anteriores, somente para o interesse didático. Eles incluem as docimases química de Mocard, química de Balthazar e Lebrun, química de Augier, pneumocardíaca de Ophilar, entre muitos outros. Por fim, tem as provas ocasionais, que em determinadas circunstâncias são de grande valia para a confirmação da existência de vida extrauterina. A primeira envolve a presença de corpos estranhos nas vias respiratórias. Certas formas de infanticídio, por exemplo, sufocação, deixam presentes indícios evidentes de inspiração. Lama, substâncias fecaloides, areia, são exemplos dessa natureza. Existem também as substâncias alimentares no interior das vias digestivas que falam a favor de uma alimentação e, por isso, de vida extrauterina. No caso de lesões traumáticas, reações vitais encontradas em lesões no cadáver do infante podem ser importantes de vida como provas de vida extrauterina em associação às provas respiratórias. E por último, tem os indícios de recém-nascimento, que consiste nos sinais postos como característicos de recém-nascido ou de infante nascido, que podem provar a evidência de uma vida autônoma. Vale ressaltar que os sinais de maturidade fetal têm pouca significância na configuração de infanticídio.
O seguinte elemento constituinte do delito de infanticídio é a causa jurídica de morte, que vai definir para a gente o mecanismo da morte deste recém-nascido, né? A morte natural, como é claro, né, ela vai acabar afastando a hipótese de infanticídio. Então fica restando apenas esclarecer se a causa-morte ela foi acidental ou criminosa. Dentro das causas acidentais, elas podem acontecer antes, durante e após o parto, como está elencado aqui no slide. Esse primeiro ponto, traumatismo direto sobre a parede abdominal. Isso acontece antes do parto. Em geral, esses fetos têm uma tendência a apresentar maceração. Durante o parto, ocorre principalmente o descolamento prematuro de placenta, o cordão umbilical enrolado no pescoço do bebê, a penetração de líquidos que não deveriam estar ali na via respiratória, e a compressão da cabeça em pelvis estreitos. Aquelas mulheres muito baixinhas acabam durante o parto comprimindo a cabeça desse bebê, né? E após o parto, seria a hemorragia no cordão umbilical e traumatismos surpresos, que seria nada mais do que uma queda que esse bebê acabou porventura acontecendo, ou algo caiu em cima desse bebê, né? E além das causas acidentais, nós vamos ter também as causas criminosas, e elas podem ser produzidas pelas mais diversas modalidades de energia, como a gente observou aí na disciplina de medicina legal. Dentro das energias mecânicas, a gente vai ter compressão, contusão, ação de objetos perfuro-cortantes, perfurantes. Nas energias físico-químicas pode acontecer afogamento, sufocação, estrangulamento, esganadura. E também, mais raramente, mas acontece, a gente já deve ter visto várias vezes aí na televisão, que é a morte do recém-nascido por abandono em locais inóspitos, né? E na maioria das vezes a causa-morte nesse caso é a inanição, a ação do frio ou do calor e, por incrível que pareça, o ataque de animais, como as aves de rapina. Olá, meu nome é Lisle Garcia, estarei dando continuidade ao nosso seminário. Vou abordar o tópico sobre o estado psíquico da parturiente. A mulher, após o parto, ela é invadida por uma série de emoções, né, que já são esperadas. É uma alteração psicológica comum e considerada, né, leve, sendo uma resposta a dores e emoções próprias a uma parturiente, né? É o que é conhecido como maternity blues ou baby blues, né? Que é essa tristeza no momento do pós-parto. Além do maternity blues, deve-se abordar também a questão de patologias mentais que podem estar presentes antes da gestação e que no período da gestação, ao longo da gestação, essas patologias mentais, elas podem surgir ou até mesmo agravar sua condição, né? Sendo elas estados de alienação pré-existentes, a psicose pós-parto de origem toxo-infecciosa, manifestações de forma confusional, delirante, maníaca e melancólica. Muito bem. Além dessa parte emocional e da presença de patologias mentais na parturiente, o perito, né, ele deve ainda apurar se o parto ele transcorreu de forma angustiante ou dolorosa para essa mulher, se ela, após ter realizado o crime de infanticídio, ela tratou ou não de esconder o cadáver do filho, se ela se lembra do ocorrido, se não se lembra ou se ela está simulando. Se essa mulher ela tem antecedentes psicopáticos ou se suas consequências elas surgiram no decorrer do parto, se há vestígios de outra perturbação mental cuja eclosão durante o parto ou logo após foi capaz de levá-la a praticar esse crime, né? Então, o exame pericial ele vai avaliar essas questões, né? A lei, ela valoriza muito o grau de compreensão materno durante e após o parto, né? E compreender isso vai
auxiliar na tipificação do delito e os seus atenuantes. Bom, o perito ele precisa avaliar a mulher, essa mulher que pariu recentemente, e ver se de fato, né, o seu organismo demonstra isso, né? Então, existem as provas de parto pregresso, realizadas pelo médico legista, né? Ele vai avaliar o estado geral dessa mulher, o aspecto dos genitais externos, a presença de corrimento vaginal, é realizado o exame de toque, se avalia a involução uterina, o aspecto das mamas, a presença de colostro ou leite, se observam as paredes abdominais com vergões e a pigmentação clássica. Também pode ser necessário a realização de exames laboratoriais que atestam a presença de lóquios, o induto sebáceo, colostro, leite e mecônio. Ainda que haja óbito materno, é preciso ser feita a perícia, certo? E todos os elementos descritos nessa perícia, elas vão ser unidos com os achados da necrópsia, né? Muito bem. Na sequência, agora a gente aborda o infanticídio indígena no Brasil, certo? É fato que no Brasil existem um pouco mais de 200 etnias e vale lembrar, reforçar que apenas 20 delas ainda mantêm a prática de infanticídio. E essa prática, ela possui algumas razões, né, para esses povos, essas tribos, elas possuem razões próprias para cometerem o infanticídio, sendo algumas delas a incapacidade da mãe em dar atenção e cuidados a mais de um filho, o nascimento da criança fora da família, o fato do recém-nascido não estar apto física ou psiquicamente para sobreviver num ambiente onde nasceu. Ainda posso citar aqui o nascimento de gêmeos também, que algumas tribos cometem o infanticídio nessa situação. O autor do livro de Medicina Legal, ele traz a preocupação não só sobre o matar a criança, mas a forma de matar a criança que algumas tribos, né, realizam, né? As crianças, elas são enterradas vivas, asfixiadas, elas podem ser envenenadas, ou mesmo abandonadas para serem devoradas por animais ou morrerem de inanição. Então, o autor, ele traz uma questão para a gente pensar, raciocinar sobre isso, sobre esse tema, né? Ele pergunta, deve-se condenar e fazer parar tal prática, ou entender que isto faz parte de uma cultura aceita por eles e que os agrega na sua forma de viver e manter suas tradições, né? E esse questionamento, ele levanta, e logo depois ele comenta sobre os direitos humanos, que são tão discutidos e exigidos, né, para todos os seres humanos. Então, aí a gente faz essa comparação entre preservação das tradições, né, do indígena e o que seria uma apologia condescendente do infanticídio indígena, porque a partir do momento que você aceita, que você vê isso, e você aceita, você não estaria fazendo uma apologia ao infanticídio indígena, né? Então, ele trabalha essas duas ideias, né? Então, ele traz o relativismo cultural, que trabalha com uma certa neutralidade frente à questão.
Porque para o relativismo cultural, você deve respeitar as tradições sem se, vamos dizer, sem se intrometer, sem se meter na forma como essa etnia leva a sua vida, né? Só que esse relativismo cultural, ele tira a possibilidade de mudanças que são necessárias, como, por exemplo, o infanticídio. A partir do momento que você não opina, não conversa, não tenta mudar essa postura, você acaba tirando a chance dessa mudança nessa cultura, né, dessas pessoas. E agora também vamos trabalhar a ideia da identidade cultural. A identidade cultural, ela fala sobre os costumes, a língua, as artes, né? Os ritos e as posturas sociais, né? E todos estão vinculados à natureza e ao universo. Então, aqui o que vale salientar e deixar muito claro é que, de fato, nós precisamos respeitar a cultura e a tradição de determinados grupo étnico. Mas também nós precisamos respeitar a vida humana e garantir a dignidade humana, né? Então, compreendendo que deve se existir esse equilíbrio entre ambos, né? A gente faz todo o raciocínio em cima do tema, né? Bom, a visão jurídico-penal do índio brasileiro, ela é etnocêntrica, né? Fala de uma inimputabilidade, ela é baseada em que o autor do crime, né? A autora do crime, no caso, ele teria um desenvolvimento mental retardado ou incompleto, né? E a justiça aí, ela vai trabalhar com um erro de proibição, que seria assim, o índio, ele é educado em uma outra cultura totalmente diferente da nossa, e ele acaba tendo dificuldade para entender, compreender que aquele crime, ele é ilícito, né? Que o fato ocorrido é ilícito, que está errado fazer isso, é errado a mãe matar o filho, porque ele nasceu com algum problema psíquico, por exemplo. Ele não compreende que matar o filho é errado. Bom, então, a lei, ela não acaba sendo assim, ela não vê o índio realmente de forma inimputável, certo? E existe esse projeto de lei, que é número 1057 de 2007, que é a lei de Muage. Essa lei, ela vem para combater a prática, né, o combate a práticas tradicionais nocivas, né? Aqui é só dois trechos que eu tirei do artigo 2º, mas é isso. Esse projeto, ele considera nocivo, né, essas práticas tradicionais em relação a homicídios de recém-nascidos, né, homicídios por causa de gestação múltipla, ou em caso de que a criança é desnutrida, é fruto de maldição. Então, ele começa a ver isso como, de fato, o crime, mesmo sendo índio, né, a Índia que está cometendo isso, ele passa a punir esse índio, né? De acordo com o quê? Vai ser avaliado, né, se o índio ele tem noção realmente do que está acontecendo, e se de fato for provado que o índio ele não entende que isso é errado, a punição ela vai ser variável, né? Então, tudo isso é avaliado. Se avalia o grau de compreensão do indígena frente ao crime, e frente a isso é definido a sentença, né? Então,
O fato é que é preciso trabalhar a ideia da exclusão da prática do infanticídio indígena, né, de uma forma que seja possível convencer o índio de que abolir essa prática não vai fazer com que ele rompa com a sua cultura ou com as suas tradições. Muito obrigada.